E daí a terceira nota do terceiro trimestre vai ser o diário de bordo, tá? Então se liguem, né? Para não deixarem de entregar nada, nem de apresentar muito bem aí para já passar de ano, nem precisar ficar em recuperação, tá? Eu começo assim a aula, porque acabei de sair de uma reunião com a Cíntia, que ela me pediu, então, né, quem estava devendo o quê, mas eu tô aqui pedindo para vocês antes, né, então refazerem essas tarefas atrasadas até sexta-feira, certo? É, atrasadas, enfim, principalmente da semana 24, né? Ou quem não me mandou o questionário também, tá? Ó, a Camila não me mandou questionário, nem o Giovanni, nem a Yasmin, nem a Luísa, tá? Então, isso é conceito integrado, né? Mas eu também quero receber essa tarefa de vocês, beleza? Então, agilizem aí para essa sexta-feira. Entendido? Combinado? Beleza? Hoje, pessoal, a gente vai começar um capítulo novo, um continente novo, continente asiático, tá? Daí eu pergunto para vocês, o que vocês, quando falam em continente asiático, o que vem em mente para vocês? Vem algum país, alguma situação econômica, alguma paisagem natural? Continente mais diferenciado do mundo. Mais diferenciado. É o mais, tipo, não é nem estranho, porque eles, né, a China tem tecnologia avançada e tudo mais. Mas quando eu penso em Ásia, eu penso, tipo, um continente muito diferente. Assim. Sim, ele é muito diverso, Luana, perfeito. E ele é diverso em quê, né? Na paisagem natural, ele é diverso na cultura, nas religiões, né? O Arthur colocou ali no chat que é o mais populoso, sim, né? China e Índia, imagina, tá? Matheus voltou, Matheus. Eu vi que ele escreveu ali agora. Tá, não voltou, tá? Mais alguém lembra mais alguma coisa? Certamente, né? Eu acho que vocês fazem algumas referências, né? Giovanni, o que você lembra? Henrique? Como assim? O que eu lembro do Quando, continente? Tipo, é, ah, tá. quando fala Sei em lá. Ásia, Me veio a muralha da China na cabeça. muralha da China? Só Uhum, desses, bem estereotipador mesmo. uhum. Mas será que não vem mais nada se você pensar na China atual? Ah, vem, claro que vem. Então fala aí, cara. Vem aqueles prédios enormes, Arquitetura aqueles moderna. negócios, aquelas faixas de pedestre no meio da rua com Tecnologia 856 avançada. pessoas atravessando junto. Kim Jong-un, todo mundo. Bruno, para você, o que aparece da Ásia? Eu penso no Japão, né? Que tem um monte de coisa louca, um monte de prédio e na China também um monte de gente, muito também Uhum, umas tecnologias que só tem lá, uhum. comida. E de paisagem natural? Tem de todo tipo, né? Então tem um monte de floresta, é, não sei, tem muita coisa. Tem o Pico do Mundo, galera. Tem a Cordilheira do Himalaia, né? Com o Everest, que é o pico do mundo. Vitor, para você. Ah, não sei, o poder econômico dos países, principalmente Japão. Sim, perfeito. Poxa, logo após os Estados Unidos, né? O poder econômico da China é o que mais se destaca, né? Perfeito. E Japão também. Uhum. Índia, um E eu país também sempre emergente. puxo pro lado do futebol, né? Aí que eu, mesmo não acompanhando jogos lá, né? Mas, tipo, é bizarro o dinheiro que investem lá, tipo, jogadores, enfim. Ah, é? É alto? É absurdo. É muita grana. Olha só. Que massa. Nicolas, para você, você lembra de alguma guerra? Você lembra de algum costume, alguma cultura? Acho que Ah, sim.
Guerra da Coreia. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Uhum. É interessante a gente lembrar disso, né? Hoje a Coreia do Norte é uma super ditadura, enfim, né? Eles se separaram. Ok, gente. Só para a gente se localizar, né? Eu não sei, eu queria muito trabalhar mapa com vocês, né? Eu queria muito propor vocês localizarem alguns países, localizarem alguns aspectos físicos, mas eu vou fazer isso de uma outra forma, tá? Vocês têm impressora em casa? Só para eu saber. Bruno, não. Não. Thiago, sim. Sim. Yasmin, não. Não, a Duda não. Beleza. Não, era só para ter uma noção se eu passava uma atividade para casa de uma forma, mas já vi que vai ser um pouco complicado. Mas, galera, eu quero começar a falar do continente asiático, né? Justamente pelos aspectos físicos, ou seja, pela base, né? Que vai determinar, e normalmente a geologia é que vai determinar toda a vida, né? Toda a biodiversidade que vai se desenvolver ali, tá? Para começar, caramba, eu lembro, né, e recordo, na verdade, que em 2011 aconteceu um acidente que foi fatal, né, que foi em decorrência de movimentos de placas tectônicas, tá, e aconteceu exatamente no Japão, né, o tsunami que atingiu, inclusive, Fukushima, uma usina nuclear. Lembram disso? Imagino que vocês tenham visto na época, né, notícias em casa, principalmente, né? Vocês eram mais novos, não devem ter acompanhado isso na escola, mas foi perda de vida muito grande, né? E, galera, como a gente já viu em outros anos, né, lá no sexto ano, principalmente, né, o tsunami, ele acaba acontecendo conta de uma movimentação de placa tectônica dentro, né, do mar, dentro do oceano, onde sai dispersando onda para tudo quanto é lado. E essa onda, à medida que vai chegando na costa, né, ela vai perdendo velocidade, vai perdendo profundidade, né? Lembram que a onda, ela é circular, ela bate no chão, né? Bate no fundo do mar, e daí ela perde velocidade, perde profundidade, mas ela ganha, na verdade, altura, tá? E daí essa onda acabou que atingiu grande parte, né, da cidade, por cima das casas, por cima de todas as construções, né, onde pôde se perceber a perda de muitas vidas, né, mais importante do que perder um monte de construção é perder muitas vidas, né, e na verdade, de modo geral, a gente percebe que os terremotos, os vulcões, né, nessa região, eles são muito recorrentes, tanto que os laboratórios, né, científicos deles, os laboratórios de medição de placas tectônicas, né, medição de tremores de terra, eles são bastante avançados, nem sempre é possível medir com precisão, né, que momento que vem, ou com que intensidade que vem um terremoto ou um vulcão, certo? Mas eles são recorrentes, né? Tanto que é recorrente que a construção civil deles, né, a arquitetura deles, é toda moldada, é toda adaptada, né, para que haja uma flexibilidade, para que não se quebre, para que não se percam tantas vidas, né? Enfim, eles tentam lidar com essa questão, com esse fenômeno natural, né, com essa questão da natureza, que é impossível da gente transpor, é impossível da gente modificar, certo? Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é para os tremores de terra, é para os tsunamis, para os acidentes que já aconteceram, e é recente, né, 2011, foi um dos maiores ali da região, mais intensos, que aconteceram principalmente no Japão, tá? Ou seja, né, mais na região do Oceano Pacífico. A gente vai ter o encontro de 3 placas tectônicas ali, né, placa das Filipinas, a Euroasiática, não, peraí que eu vou ter que abrir o livro agora.
Indo-asiática, se não me engano. Pororom, pororom. Euroasiática e indo-australiana, tá? Então, é o choque, né, dessas três, principalmente, que provocou, então, esse evento, tá? No Japão. Para quem quiser acompanhar comigo no livro, eu estou no capítulo novo, capítulo 16, página 184, certo? E daí, já que eu comecei falando do Japão, das placas tectônicas, né, e de um acidente bastante recente de lá, eu quero convidar vocês a ver o mapa ali da página 185, que vai mostrar o quê? Um cinturão, né, essa região, ela é muito conhecida pelos movimentos tectônicos, né, e é chamado um grande cinturão de fogo do Pacífico, tá? Que vai atingir, na verdade, vários países, então, do continente asiático, tá? A gente for relembrar, né, de outros eventos, né, bastante hoje, né, perceptível na paisagem, né, o resultado desses eventos, a gente tem a Cordilheira do Himalaia, a gente tem o Pico Everest como o teto do mundo, né, e daí a gente vai ver que, justamente, o movimento, né, da placa indo-australiana com a placa euroasiática, né, que vai formar, então, a Cordilheira do Himalaia, tá? Eu começo a falar sobre isso porque eu quero convidar vocês a assistir um filme de 3 minutinhos, tá? Só para a gente recordar um pouco esses temas. Só que eu convido vocês para assistir esse filme, mas eu preciso de uma ajuda. Alguém aqui já projetou algum vídeo em alguma aula? Sabe se consegue? Eu já. Tá. Luara ou Thiago, tanto faz. Vocês podem me ajudar? Porque o meu áudio aqui não funciona, só o meu vídeo. Então, eu não consigo projetar para vocês, mas eu gostaria... Estou passando ali no chat, então, o link. Com 3 minutinhos, tá, gente? O Thiago, pode ser, Luara, o Thiago projeta pra gente? Eu vou desligar aqui minha câmera também. Eu vou deixar o microfone ligado para te falar se tá bom o áudio, o volume do áudio. Vocês também, tá? Comuniquem o Thiago se vocês estão ouvindo bem. Vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. Tá E bom, elas estão Thiago. constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias.
Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, 2 placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, 2 placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. E isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. Obrigada, Thiago. Enfim, esse é um vídeo bem... que fala de como se formam terremotos, né? E trouxe exemplos do mundo todo, né? Mas também, então, o exemplo do Nepal, o exemplo do tsunami no Japão, tá? Quando o Bruno comentou, né, que havia, então, haviam, né, diferentes paisagens naturais, certo? É muito interessante a gente lembrar a ocorrência de picos nevados, então, né, no continente asiático, mas lembrar, principalmente na Cordilheira do Himalaia, né, mas também lembrar de desertos que existem nesse continente também, tá? Assim como o extremo, né, a parte mais setentrional, o extremo norte, tá? Um grande conjunto de terras que são gelo, né, que são nevadas, no caso, tá? Como, por exemplo, essa porção setentrional aqui, tá? A gente costuma chamar de Sibéria essa porção da Rússia que é a asiática, tá? Como a gente viu, né? A gente, quando estudou Europa, a Rússia ela é dividida em Europa e parte europeia e parte asiática, né? E é comum a gente chamar de Sibéria essa região, então, aqui da Ásia, tá? A Rússia asiática, digamos assim. Então, eu mostro para vocês essa projeção, tá? Essa apresentação do que está na página 184, só para a gente ver essa diversidade, né? Diversidade de montes, né? Aí tem vários aqui, que inclusive na Montes Urais aqui faz a divisão, então, da Rússia europeia e da Rússia asiática, né? Mas também cercado por vários desertos, aqui, ó, dá uma olhada nesse deserto, Taklamakan, né, deserto de Gobi, na China também, tá, mas o deserto da Arábia, tá, a gente vai ver que esses desertos, eu não sei se vocês se recordam por que forma deserto no continente africano, alguém lembra dessa aula? De formação do deserto do Saara, formação do deserto da Namíbia, e a influência do quê? Não me lembro muito bem, mas me lembro que era uma floresta que daí desertificou. Só me lembro disso. Era uma floresta que sofreu
que sofreu influência de algo e que virou deserto? É isso? Aquela região do Saara era uma floresta bastante tempo atrás. Tu tinha Uhum, dito, olha. uhum. Mas o que faz com que permaneça, né, um deserto, pelo menos nessas últimas eras geológicas, tá? A gente pode, ninguém escreveu no chat. A gente pode lembrar daqueles aspectos das correntes marítimas, né? E da influência de massas de ar, tá? Que vão fazer com que a umidade do oceano não chegue para dentro do continente, tá? Então, tem algo para além do continente, tá? Como, por exemplo, a influência de uma massa de ar ou a influência de uma corrente oceânica que impede de chegar à umidade. E isso, ao longo de muito tempo, né, faz com que os desertos sejam formados, tá? Esse é um exemplo, no caso, para a formação aqui do deserto da Arábia, tá? Essa região do Oriente Médio, também chamada de Oriente Médio, tá? Mas, por exemplo, esse deserto aqui, ó, ele já sofre influência, o deserto de Gobi também, eu estava lendo sobre isso, a ocorrência, né, a formação do deserto de Gobi, ele é diretamente relacionado também com toda essa cadeia montanhosa aqui, ó, que impede, né, dessa umidade chegar do mar, tá? Então, além de lembrar das correntes oceânicas, além de lembrar das massas de ar, é interessante a gente lembrar da influência do relevo, tá? O que está ao redor. Que daí vai fazer, que está próximo, né? Que está barrando, então, essa entrada de umidade, tá? Porque daí vai fazer justamente uma barreira e vai evitar de entrar umidade, tá? Eu chamo atenção também, então, aos planaltos que a gente observa aqui, né? Além dos montes, tá? Dos mares, né? Que circundam toda essa região, toda essa área. Lembrando que o continente asiático, né? Ele, se eu não me engano, é 4 vezes maior do que o continente europeu, por exemplo, né? É o maior de todos os continentes, tá? E cercado, então, por vários mares, né? Só para citar alguns, aqui a gente tem o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, né? Aqui no Oriente Médio, banhando o Oriente Médio, a gente tem o Mar Mediterrâneo também, Mar Negro, Mar Cáspio. Aqui a gente tem o Mar de Aral, que depois a gente vai fazer um trabalho de meio ambiente, né? De questões ambientais, a gente vai falar também da situação do Mar de Aral, como é que ele está hoje, tá? A questão do Mar da China meridional, ou seja, mais ao sul, mas tem o Mar da China oriental, tá? Outros nomes de mar, né? Conforme a localização, Mar da Filipinas, Mar de Java, algumas fossas, né? Algumas porções depressivas, de depressão, de vale, só que dentro do Oceano Atlântico, perdão, Pacífico, do Oceano Pacífico, Mar de Bering, né, aqui, da gente saber que existem teorias que fizeram, que dizem que a população, né, chegou na América por conta do Estreito de Bering, quando ele estava conectado, então, com o continente americano, né, hoje chamado continente americano, né, por camadas de gelo, então, que fizeram com que as pessoas saíssem da África, né, as primeiras civilizações, atravessassem todo o continente asiático e cruzassem pelo Estreito de Bering, no caso, né, chegando até o continente americano. É uma das teorias para povoamento, né, de civilizações aí do mundo. Tem esse mar aqui também, Okhotsk, enfim, Mar da Sibéria Oriental, Laptev, Kara, tá? E, além dos mares, né, a gente também chama atenção aqui, para continuar falando das águas, né, a questão dos rios, tá? A gente vai ter, então, essa região aqui do Himalaia, do Planalto do Tibete, como uma região de grandes nascentes, como nascente de grandes rios, né, de grandes e de muitos rios, tá?
sendo que esses rios escoam, então, né, uma vez que a Cordilheira do Himalaia, ele funciona como um divisor, uma barreira, né, ele divide, então, a bacia hidrográfica que fazem com que os rios escoam para a porção mais para baixo, né, ou para mais ao sul, tá, ou para a porção ao norte, para a porção setentrional, tá, ou escoem também para esses dois lados, né, mas a gente vê que escoam muito mais aqui para o norte ou para o sul, tá. Como vocês já sabem, o mapa apresenta questões de altitude, né, então, mais alto, mais escuro, mais claro, né, e verde, na verdade, são planícies, são áreas que estão, então, no nível do mar, tá? Triângulos para baixo, fossas, triângulos para cima, os picos, tá? Aqui, eu imagino que a gente já tenha visto isso em outros livros didáticos também, né? É um perfil, é como se fosse um corte, então, dessa porção aqui do mapa, que vai justamente apresentar essa variação, né? Variação de altitudes do continente asiático, né? Dessa porção do continente asiático, né? Esse corte acontece de oeste para leste, né? E aqui a gente vai ter uma variação de 1.000 metros até cerca de 9.000 metros, sendo que, enfim, na verdade é 8.848, né? Que é o pico mais alto. Aqui foi generalizado para 9.000 metros, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui, né? Aqui é a imagem do que eu estava falando antes, né? Sem representar a questão das placas tectônicas, então, principais, né? A euroasiática, que é a maior de todas, né? A indo-australiana, né? E a de Filipinas, né? Que é menor, mas que também é o epicentro, né? Ou seja, é o ponto de origem para que muitos dos terremotos, muitos dos tsunamis acabem atingindo essa porção, então, aqui da Ásia, tá? Como eu falei do círculo de fogo, né, a gente percebe nessa imagem quão pintadinha ela é, né, quão colorida, justamente para representar a magnitude dos terremotos, tá? Nessas bolinhas amarelas, ou então os triângulos vermelhos para representar os vulcões, né? E a gente vê que não são poucos, tá? Assim como aqui também, né? Outra porção de grandes vulcões, tá? Então, ela é a zona da Ásia, então, né? Que é mais instável tectonicamente, tá? É justamente essa porção aqui mais oriental, tá? Pelo encontro dessas 3 placas tectônicas que estão aqui destacadas, tá? Filipinas, euroasiática e australiana, tá? E aqui respondendo essa questão, né? Por que na Ásia existem cordilheiras muito elevadas, como o Himalaia, né? Onde está o Monte Everest? Por que tem-se essa formação, né? É justamente, então, pelo encontro dessa placa com essa aqui, é justamente onde tem esse encontro dessas 2 setas verdes aqui nessa porção, tá? Ou seja, a gente tem um evento aqui de orogênese, que dá origem, tá? Gênese, no caso, formação, né? Origem, a essas cordilheiras, né? A essas terras que saem da crosta terrestre, né, e vão, e ganham, na verdade, grandes alturas, tá? O livro traz, informações sobre o tsunami que aconteceu, certo? Aqui essa área de epicentro, né, e justamente falando das 3 placas tectônicas, então, tá? A placa do Pacífico, né, vai interferir também, né, talvez em menor proporção, mas vai interferir também nesses eventos, né, de vulcão, de terremoto, de tsunami nessa região, tá? Com relação à hidrografia, um destaque que eu faço bem grande e uma comparação com o continente americano, tá? Com os usos da hidrografia, né? Uma vez que
pertence rios de planalto, a gente consegue aproveitar o rio para a geração de energia elétrica, né? Nós, seres humanos, nossa sociedade, tá? E daí, a gente vai encontrar a hidrelétrica de Três Gargantas, né, que fica na China, como uma hidrelétrica de grande potencial hidrelétrico, tá? Mas que ainda não ultrapassou, na verdade, em geração de energia, a Itaipu. Então, acontece que essa parceria, né, de Brasil e Paraguai, para gerar, em termos de geração de energia, a gente ainda tem o topo, né, a gente ainda tem a maior de todas, geração de energia por hidrelétrica. Mas a de Três Gargantas, na verdade, ela é muito mais suntuosa, ela é muito mais equipada e muito maior, na verdade, tá? Mas não em geração de energia, tá? E é claro que se os rios de Planalto, eles são bons para gerar energia, tá? Os rios de planície, eles são bons para navegação. E isso é muito importante, né? Em qualquer continente, em qualquer país, estado, cidade, tá? Então, a gente vai ter rios bastante importantes, né? Que vão servir para navegação e que vão servir também para abastecer a população, tá? Abastecer a população e abastecer também possibilitar o alimento, né, abastecer de alimento, porque a gente vai ver ao longo aí desse mês ainda, mês de outubro, enquanto a gente trabalha aqui o continente asiático, que a maior parte da alimentação deles, galera, é o arroz, tá? E uma das formas de se cultivar o arroz é o arroz irrigado, o arroz em áreas alagadas, tá? Ele fica literalmente no meio da água, tá? Dentro da água. E ter rios, né, de planície, onde é possível se plantar o arroz, né, abastece não somente de água, mas abastece de alimento toda uma população, tá? E muita população, né, muita gente. Então, lembre dessa particularidade, né, da plantação de arroz, que é bastante presente no continente asiático, de modo geral, principalmente China, Japão, tá? Depois a gente vai ver, inclusive, produções e exportações de arroz, tá? Aqui se faz um destaque também para pesca e para navegação. Navegação eu comentei, né, mas para pesca também, tá? Esses dois rios aqui, ó, o Yangtze, se não me engano, o Yangtze, por favor, deem uma olhada lá no mapa da página 184, aí no livro de vocês, tá? O Yangtze, ele vai receber o nome de, ali, ó, Rio Azul, tá? Ele tem esse sinônimo, ele também vai ser chamado de Rio Azul, tá? E ele é um rio, galera, que... Foi aqui que eu anotei? Foi. É um rio bastante... Ah, tá. É um rio bastante longo, né? Aqui não aparece quantos quilômetros que ele percorre, tá? Mas ele é bastante longo, então, e ele vai possibilitar esses usos, né, pelas sociedades que estão ali próximo a ele. E tem um outro rio que é importante, que é o Huanghe-ho. Cadê o Huanghe-ho? Tá, né? Tá bem ali no meio, vai cruzar o deserto, vai passar próximo, né, da onde está escrito deserto de Gobi, ali no mapa da página 184, ele vai ser chamado de Rio Amarelo, certo? Então, são sinônimos, né, desses nomes, desses rios, tá? Que também pode aparecer em outras bibliografias, em outros livros, em outros filmes que vocês assistem, tá? Um rio que também merece muito destaque quando a gente trabalha, ainda que genericamente, né, o continente asiático, é o rio Ganges, tá? Daí estamos na Índia, tá? Percebam que, deixa eu voltar lá, o rio Ganges também vai ter como nascente, né, essa porção, deixa eu aumentar aqui, essas áreas que são mais altas, tá? E que vai percorrer, então, parte da planície aqui da Índia, tá? E a importância do rio Ganges, além do tamanho dele,
tá? Aqui fala em cerca de 2.500 quilômetros de extensão, tá? E daí eu fui pesquisar, na verdade, para saber quantos quilômetros mais ou menos percorre o Rio São Francisco aqui no Brasil, vai nascer na Serra da Canastra, na região sudeste, ali em Minas Gerais, né? E vai escoar em direção ao norte, no caso, nordeste do Brasil, né? Separando o estado de Sergipe e Alagoas, tá? Eles têm mais ou menos a mesma extensão, tá? Mas o Rio São Francisco, na verdade, é até mais longo, tem cerca de 2.800 quilômetros percorridos, tá? Por conta da transposição, isso está aumentando também por conta dessas obras, tá? Mas são, só para a gente ter uma noção, então. Então, o Rio Ganges, ele vai ter toda essa extensão e vai ter uma importância bastante grande cultural, tá? Na crença dos hinduístas, tá? E um outro rio que é maior ainda e que vai ter uma importância maior também é o rio Indo, né? Que percorre cerca de 2.900 quilômetros, tá? E vai ser considerado sagrado, tá? Vai ser considerado... Na verdade, o rio Indo, ele é mais famoso. Estou voltando aqui, ó, no último parágrafo da página 188, gente. O rio Indo, ele vai ser mais importante para gerar energia, para abastecer as populações, né? Principalmente na irrigação também, tá? E o rio Ganges vai ser mais importante, tá? Em questões culturais, tá? Além de econômicas, além de geração de eletricidade, tá? Culturais, porque eles acreditam, então, que essa água purifica a alma deles, né? Purifica, no caso, faz com que haja um perdão, né, para os males que eles fazem na vida, tá? Isso é uma tradição, isso é uma cultura, então, né, hinduísta. Já deu nossa hora, acabei de ver agora 1 minutinho, né? A gente continua na próxima aula, então, tá bom? Por favor, finalizem aí o diário de bordo e façam o que tiver atrasado para não ficar sem nota,